Agora sobre o futuro da profissão. Professora, como a tecnologia e as mudanças no mercado estão transformando a área de recursos humanos? Bem, com a alta tecnologia, a transformação digital, as empresas elas estão cada vez mais necessitadas de profissionais com a sua capacidade intelectual e envolvimento nesses conhecimentos tecnológicos. Então, hoje não se fala de um RH sem uma gestão tecnológica, sem software, né, que vão automatizar os processos de desenvolvimento humano e também sem toda a condição de disposição da pessoa em aprender. Porque quando a gente iniciou a área de RH um pouco mais ampliada, alguns anos, décadas atrás, a gente tinha muitos profissionais que se dedicavam muito a estudar o humano. Hoje a gente sabe que a competência de base de um RH é estudar o humano, é conhecer mais sobre ele e é ajudá-lo na curva também do seu desenvolvimento. Porém, é importante que ele una as competências digitais, como, por exemplo, a RH tem muitos aplicativos, né, softwares que vão desde a seleção até a remuneração de profissionais por competências. Então, ele insere todo o contexto histórico de vida do profissional dentro de software. Então, ele precisa saber como manusear esse software, como fazer com que esse software transforme aquelas vidas imputadas ali em resultados máximos. Então, a gente tem aí uma grande demanda para o profissional de RH que ainda não adotou esse modelo que ora é híbrido e ora é macro, né? Então, ora humanizado, ora digital. Então, ele precisa fazer com que esse desenvolvimento aconteça. E aí, dentro dessa área que é humanista a priori, é importante, então, a gente ter as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais e o acompanhamento desse profissional de RH às tendências evolutivas da área. Então, quais são as habilidades mais importantes para o profissional de RH nos próximos anos? Temos muitas habilidades, a gente fala habilidades em talentos, né? Então, os talentos nossos, de todo ser humano, são singulares e ora são formados, desenvolvidos. Quando eu falo singulares, significa que já é muito espontâneo, muito natural dele. Ele não precisa estudar para formar ou para crescer naquele tipo de habilidade. Mas a gente entende que o mercado, o cenário de RH, ele está buscando profissionais com muito mais competências na área estratégica e na área comportamental. Então, algumas das competências que não pode faltar para o profissional de RH hoje. Ele precisa ser uma pessoa que enxergue ao longe. Ele precisa ter uma visão global, mas muito estrategista, porque ele vai ajudar a empresa a chegar nos seus máximos e mais sustentáveis resultados. Ele precisa também ter uma personalidade de escuta ativa. Ele tem que ter muita empatia e, ao mesmo tempo, ter muita interconexão, a inteligência relacional, porque ele acaba passeando pela empresa e por pessoas. Então, ele vai ter o tempo todo a sua comunicação e ela precisa ser assertiva, ela precisa ser focada naquilo que realmente é a demanda da empresa e ela precisa ser entendida, né? Então, a linguagem que ele usa dentro do contexto corporativo com as pessoas, né? Seja no modelo horizontal ou vertical, essa comunicação ela precisa ser muito clara. Ser muito, quando eu falo assertiva, ser muito educada, sensível, como a gente já falou, humanizada, para que as pessoas entendam, por exemplo, os processos de feedback que ele acaba promovendo dentro das empresas, ele sempre intermedia nessa comunicação, é a mesma coisa. Então, ele precisa que todo esse processo comunicacional, ele venha impactar positivamente as pessoas dentro das organizações, para que elas saiam com mais automotivação e façam o seu melhor. Então, além, né, de todas essas competências que são comportamentais, nós temos também as competências que a gente chama de híbridas, né, que horas são intelectuais e horas fazem parte da relação dele, aquela que ele mantém com o meio. Então, a gente pode citar algumas mais, né, além da empatia, da comunicação, da visão abrangente, a gente também pode citar que ele precisa ser um profissional planejador. Então, ele precisa ter no portfólio de trabalho dele os planejamentos estratégicos, né? Onde eu estou, para onde eu vou. Ele tem que ter essa sistematização, que envolve muito o como ele lida com os processos dentro da corporação. E aí vemos outras competências que a gente pode chamar de talentos, né, como a colaboração, né, toda aquela parte de espírito de equipe, né, o trabalhar em conjunto, dentro de um modelo mais compartilhado, aonde ele não se coloque nem acima e nem abaixo, ele acaba sendo profissional de staff, que ele apoia tanto os executivos de uma empresa quanto os colaboradores de base. Então, são questões muito comportamentais, muito particularizadas, que ele precisa se rever. Por isso que a
gente fala do autoconhecimento, que é o chão dele, ou seja, a base dele, para ele fazer a crescente na carreira de RH. Esse autoconhecimento, quando ele se desperta para aquele quem sou eu, ele vai se redescobrindo em vários outros talentos que ele às vezes tem adormecido, já estão ali dentro dele, mas estão adormecidinhos. E aí ele começa a estimular e aí se abre um leque de novos talentos para ele fazer a diferença dentro da organização que ele faz parte. Então, a gente poderia aqui listar uma série, né, de competências, de habilidades, técnicas comportamentais, mas se a gente entender que o papel dele principal é a relação com o humano, e antes deste humano, né, fora ali do centro, ele com ele, é importantíssimo que ele se reveja pontos fortes e pontos a desenvolver. Para isso, o próprio programa de desenvolvimento humano que as empresas promovem, a partir de um gestor pensante, é o que vai fazer com que aquele profissional que às vezes ainda está em início, né, no primeiro degrau da carreira de RH, consiga se ver, se melhorar para um dia ele ser um profissional de destaque. Bacana.